Oi pessoal, estamos aqui com a presença em Salvador do presidente do Partido Novo, do Diretório Nacional do Partido Novo, Moisés Jardim. Moisés, bem-vindo a Salvador. Obrigado. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E a ideia é a gente trocar uma ideia, bater um papo com o Moisés sobre alguns desafios e algumas vitórias que o Novo tem tido aí nesses últimos anos e o cenário para 2018 eleitoral que a gente vai enfrentar. Moisés, o Novo ele foi criado com uma bandeira de ética, de candidato ficha limpa, de combate à corrupção. E alguns partidos, as pessoas comentam comigo, alguns partidos também foram criados com essa bandeira e se desvirtuaram no caminho. O que é que o Novo vai fazer para não acontecer isso, para não perder esse início tão bonito que tem sido feito no Novo? Essa é uma pergunta que se repete, a gente sempre ouve isso, né, das pessoas que nos confrontam, enfim. De fato, esse é um desafio e a gente, desde que começou com o partido, sabia que esse desafio existiria. O partido é feito por pessoas e as pessoas eventualmente podem falhar, podem fazer coisas fora daquilo que é o interesse da instituição. E para isso, quando nós imaginamos o partido, nós imaginamos uma instituição que tivesse condições de se autopoliciar com relação a isso. Sim. Se eventualmente acontece, nós termos mecanismos que identifiquem isso e que nos forcem a agir para solucionar esse tipo de questão. A gente tem vários, eu vou citar aqui alguns que são muito evidentes, né? Primeira coisa, todo representante do Novo, para ele ser um representante, para ele ser um candidato Sim. a representar o Novo, ele tem que passar por um processo seletivo. Então ali, as pessoas que fazem parte do Novo já conhecem a pessoa, já têm capacidade de analisar, de ver o histórico da pessoa, o que a pessoa já fez, como que ela pensa, tudo mais. Já é um filtro para a gente evitar esse tipo de coisa. E é engraçado que nenhum partido faz isso e toda função que alguém vai exercer, ela passa por um processo seletivo. É verdade, E né? político, é verdade. então, Para qualquer coisa que você vai contratar, você faz uma seleção. Pois Né? é. Primeira coisa que você faz é pegar um currículo, entender o histórico, E se a pessoa entender... é capaz de fazer aquilo, né? Exatamente, é a primeira coisa. Agora, em política parece que a gente acha que possa ser diferente. Não é, né? E a situação atual nos mostra Que- o resultado que isso pode dar, né? Verdade. Mas, voltando à questão do processo seletivo, da questão de como que nós nos policiamos com relação a isso, né? Tem essa questão do processo seletivo. Tem um outro item que eu acho muito relevante e que a gente normalmente fala, mas as pessoas eu acho que às vezes não entendem muito bem, Sim. que é a separação da gestão partidária dos mandatos e dos candidatos. Como é que é isso, então, para as pessoas entenderem? Ou seja, eu que sou membro do Diretório Nacional, Certo. eu não posso me candidatar e eu não posso ser mandatário pelo Novo. Por quê? Porque eu defendo as bandeiras do Novo, eu defendo os princípios do Novo, então eu não posso ter nenhum tipo de interesse pessoal em relação a um mandato, a uma candidatura, a uma campanha minha. Eu estou defendendo os interesses do partido. Se eventualmente existe alguém, um mandatário, algum candidato que não esteja de acordo com os princípios do partido, eu tenho toda a autonomia, toda a isenção para fazer o que precisar ser feito para que aquilo... Fiscalizar, né? Exatamente, fiscalizar, de advertir e eventualmente, em última análise, expulsar, enfim, para fazer com que os princípios do partido sejam mantidos, né? Só para a gente ter como exemplo, a gente viu aí recentemente, a questão de uns 6 meses atrás, os grandes partidos com seus problemas e não conseguindo resolver. Por quê? Porque o presidente do partido era o mandatário e esse mandatário estava envolvido com questões de mala, de dinheiro, coisa desse tipo, e o partido não conseguiu ser... Ele não ia fiscalizar ele mesmo. Como que ele vai ser? Exatamente. Ele vai entendeu? punir ele mesmo, eu vou Exato. me punir. Quer dizer, deveria ser assim, né, Moisés? Porque a pessoa tem um mínimo de vergonha, mas do ponto de vista partidário é muito importante. É essa muito separação. importante, exatamente. E por fim, eu acho que o item mais relevante de todos, né, é o fato de nós não dependermos de dinheiro público, dependermos do dinheiro do nosso filiado. Sim. O nosso filiado se aproximou do Novo e contribui com o Novo por acreditar que a organização defende aqueles valores. Se num determinado momento nós não defendermos ou nós sairmos deste caminho ou não tomarmos as atitudes necessárias para que o caminho seja mantido, esse filiado se afasta. Se esse filiado se afasta, o Novo perde força.
Então, eu fico dependente exatamente dos meus princípios, então eu preciso manter os meus valores. E eventuais desvios, eu preciso tomar as rédeas para que isso volte ao caminho novamente. E você falando de filiados, a Novo foi fundado por 180 pessoas, né, de 35 profissões Correto. diferentes. E nos últimos meses a gente tem acompanhado um crescimento muito grande, a gente já está com mais de 20 mil filiados no 20 Brasil mil filiados. que contribuem. Como é que você atribui esse crescimento dos filiados? Bom, primeiro, logicamente, eu acho que a gente tem uma mensagem que é muito clara, muito objetiva, e que os nossos filiados, os nossos apoiadores, conseguem entender muito claramente aonde que a gente quer chegar. Perfeito. E os meios que a gente entende como válidos para chegar lá. Isso, desde o início, nós percebemos que a mensagem era forte e que fazia sentido para a maioria das pessoas. O que vem acontecendo e que vem acelerando esse processo, os nossos próprios opositores, os nossos próprios adversários, acabam mostrando como o nosso caminho é correto. E o Novo crescendo, teve esse crescimento muito bom nos últimos meses, deixando assim, realmente a gente entusiasmado para essa eleição. E aí, falando da eleição, né, quais são os objetivos que o Novo tem para essa eleição, Moisés? Então, a gente, ao longo desse crescimento, a gente foi revendo os nossos objetivos, até por ver que a mensagem estava chegando e mais pessoas estavam se aproximando. Como e assim, passando ele foi revendo positivamente? Positivamente. Opa! Desde que nós iniciamos o partido, nós sabíamos que seria uma caminhada, imaginávamos uma caminhada de longo prazo. Né? Nós conseguimos participar em 2016 das primeiras eleições, ainda participamos só em 5 cidades, e começamos a pensar em 2018, isso lá em 2016. Né? Mas assim, o que aconteceu? Conforme nós percebemos a possibilidade de crescimento e algumas oportunidades por conta da situação política no país, nós percebemos que era possível almejar mais. Né? Então hoje o que acontece? Hoje nós estamos em 19 estados da federação, mais o Distrito Federal. Temos já aprovados por volta de 450 candidatos pelo país todo para deputado federal. Temos em 4 estados da federação, nós temos um candidato para governo estadual. Nesses estados vamos estar também com candidatos a deputado estadual. Temos candidatos... Senador também, né? Exatamente, senador, a gente tem 7 candidatos hoje ao Senado. E por fim nós temos um candidato à presidência da República, que é o João Amoedo, que no início... nós tínhamos dúvidas se seria de fato competitivo ou não. À medida que ele foi se apresentando, a gente foi vendo os demais candidatos e tudo mais, foi nos dando certeza de que fato era possível, de que é possível a gente chegar lá, é possível a gente colocar essa proposta na mesa. A gente está vendo que ela está sendo muito bem aceita e é uma questão, o nosso grande desafio hoje é a comunicação, é fazer o João e o Novo serem mais conhecidos pelo país. Porque aonde nós chegamos, a nossa proposta é muito bem aceita. Então esse é o nosso desafio. Esse é o desafio. Agora, como superar esse desafio se o Novo tem uma bandeira que é muito boa e que isso atrai muitos filiados, que é de não utilizar recurso público, não utilizar o fundo partidário, tem pouco tempo de TV. Como a gente vai chegar lá sem essa máquina que os partidos tradicionais da velha política têm? Eu vejo assim, duas questões. Né? Primeiro, a questão de financiamento, o fato de nós apresentarmos a nossa proposta e não depender e mostrar para as pessoas que nós estamos fazendo isso sem uso do dinheiro público, sem uso do recurso público, já é um ativo para o Novo. As pessoas já reconhecem o Novo como um partido diferenciado, exatamente por não usar esse recurso. Né? E o apoiador, o filiado e o mantenedor do Novo tem nos dado suporte. Então, como que a gente vai fazer? Com base no suporte dos nossos filiados, dos nossos apoiadores, nós vamos ter doações, nós vamos ter recursos para a campanha e vamos fazer uma campanha muito criativa também para não depender de ações mais caras, mais midiáticas, que normalmente é feita exatamente por quem usa o recurso do pagador de impostos, do contribuinte. Exatamente. Né? Quando você fala de tempo de TV, eu às vezes me pergunto, né? O tempo de TV é bom quando você tem algo para falar. Sim. Quando você não tem algo para falar, o tempo de TV talvez seja complicado, porque você vai ter que ocupar o tempo de TV para falar o quê? Né? Se você está envolvido em processo, está envolvido em corrupção, está envolvido em problemas que a política velha toda ela está.
Então, talvez eles tenham um grande problema pela frente, que é como se apresentar nesse tempo de TV, dado que eles não têm conteúdo ou que eles vão usar esse tempo mais para se defender do que para apresentar propostas. Exatamente. Para se defender do tempo de TV do outro que atacou. Exatamente. Vai ficar um processo assim. Exato. E uma coisa importante que você comentou, né? O João deu entrevista no Pânico, na Band, no Pânico, na Jovem Pan, na rádio. E aí o João falou, né, que foi perguntado a ele se o Novo não tem dinheiro para contratar grandes marqueteiros, né, equipes de marketing enormes, e o João respondeu: mas eles têm grande dinheiro em marketing porque eles têm péssimos produtos. A gente tem bom produto e vai gastar pouco dinheiro em marketing. Exatamente. Primeiro, esses marqueteiros conhecidos que a gente reconhece do passado, ou eles estão presos ou eles estão sendo processados. Processo, né? E a gente acha que tem um produto muito bom e que para um produto tão bom eu não preciso dessas artimanhas ou desse tipo de marqueteiro que existia no passado. O nosso produto se vende por si só. Nós só precisamos ter um pouco de espaço e de disposição do eleitor para nos ouvir. Vai chegar lá. Moisés, um ponto que as pessoas perguntam bastante para a gente é sobre as coligações. O Novo é um partido recém-criado, né, tem pouco tempo, primeira eleição aí que ele participa para presidente, deputado federal, e as pessoas acham estranho que um partido pequeno não faça coligação para aproveitar isso e tudo mais. Por que o Novo não vai fazer coligação nesse ano de 2018? Assim, primeiro, para deixar claro, nós não somos contra a coligação como um instrumento de união de forças. Sim. Por uma ideologia, por um determinado princípio, por um determinado valor. O que a gente percebe é que as coligações hoje não têm esse propósito. Elas têm um propósito de ganhar tempo de TV, de melhor utilizar o recurso público, coisa desse tipo. E troca lá de um cargo lá adiante. Exatamente. Trocas de cargo, coisas desse tipo. Esse não é o modelo que o Novo entende, que é um modelo republicano para se governar. Então nós entendemos que não tem como fazer coligação com esses partidos que existem hoje em dia. Se a gente de fato quer propor uma renovação, uma forma nova de fazer as coisas, nós temos que demonstrar como que isso se dá. E não vai ser repetindo com os mesmos partidos de antes que a gente vai conseguir renovar e fazer a coisa de uma maneira melhor e mais eficiente. É tipo assim, eles dizem, olha, desse jeito vocês não vão conseguir eleger ninguém porque é assim que é feito. É tipo, a gente tem que fazer justamente o contrário porque exatamente, não está dando certo, né, o que eles estão fazendo. Né? Quer dizer, tem essa frase, né? Olha, isso aqui era impossível até que alguém foi lá e fez. Exatamente. Né? E é o que a gente está tentando fazer. E os resultados com os 4 vereadores, né, na cidade? Eles são, hoje eles são uma referência nossa, né? Tanto no sentido de economia de recursos, por diminuir as suas verbas, diminuir as suas estruturas. Eles já fazem isso, já praticam isso. E um outro ponto muito importante, eles nas câmaras municipais, eles já são hoje uma referência, eles já são vistos dentro das câmaras municipais como uma referência de competência e de eficiência. E a gente entende que isso pode ser levado também para o Congresso, com uma bancada de deputados que vai ser uma referência e vai ser uma voz diferenciada a falar dentro do Congresso. E eles reduziram, né, o número drasticamente de assessores? Né, no são mais eficientes, todos eles. Com menos gente trabalhando? Com bem menos, assim, quase 70% a menos em termos de verba, em termos de assessores, e com muito mais entrega, com muito mais proposta e participando muito mais do processo legislativo. Eu estava pesquisando no site do Senado esses dias, nas contas do Senado, descobri que tem uma senadora aqui do nosso estado, na Bahia, que ela tem 62 assessores no gabinete. Exatamente. É uma coisa, provavelmente ela nem deve conhecer pelo nome esses 62 Com pessoas. certeza, E assim, existe uma combinação adversa aí, né? Alguns partidos, além de dependerem de dinheiro público, também cobram dos cargos indicados, eles cobram participação em prol do partido. Percentual para o partido. Exato. Né? Então é meio natural que quanto mais assessores eu tenha, mais eu tenho recursos dentro do partido. É outra combinação extremamente adversa, né? Que acaba gerando mais casos. Diminui a ineficiência, né? Tira recurso do Estado, tira recurso da União para ser usado em itens fundamentais para a gente, para ser utilizado para sustento de partido e sustento de políticos. Moisés, muito obrigado pela sua vinda aqui na Bahia, sua presença com a gente. E para finalizar, né, eu queria que você aproveitasse e fizesse um convite para quem está nos assistindo, que assistiu essa entrevista na íntegra, que está interessado em fazer algo pelo país e viu no Novo uma chance de quer conhecer mais, quer se engajar. Por que uma pessoa deve se filiar ao Novo, fazer parte dessa campanha, ser voluntário com a gente?
Olha, o novo é a renovação, a gente entende que o novo é a forma nova de fazer política. As pessoas que estão se aproximando do novo, elas estão se aproximando exatamente por perceberem que este modelo da velha política se esgotou e que a gente precisa, como cidadão, participar desse processo. Como que a gente pode fazer isso? Primeiro, se filiando, participando ativamente do partido. Se não, porventura não quiser se filiar, pode participar através dos nossos mutirões, como o Desperta Já, por exemplo, que é um mutirão de voluntariado, que também espalha a mensagem do novo, tá certo? E a gente tem o apoio aos nossos candidatos, aos nossos pré-candidatos que vão participar em 2018. Então, o número 30 em 2018 é um número da mudança, é um número da renovação. Moisés, muito obrigado pela sua Obrigado a presença você. aqui. A gente está muito feliz de estar fazendo parte dessa jornada, de fazer essa diferença. E se você acredita no Brasil e quer ver a coisa mudar, vem fazer parte do novo com a gente. Obrigado, Moisés. Obrigado a vocês. Até logo.